Muito boa tarde, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de quinta-feira, 27 de abril de 2023. Eu agradeço ao Senhor, eu louvo ao Senhor por mais essa oportunidade de poder estar aí chegando na sua casa, no seu lar, com mais uma programação desta tarde de bênção em seu lar. Que verdadeiramente esta tarde possa ser uma bênção dentro da sua casa. O Senhor possa abençoar a sua vida nesta tarde. Que o Senhor possa entrar com providência nesta tarde na sua vida. Porque Ele te ama, Ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, no seu lugar, no meu lugar. E hoje, pela graça, nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Que maravilha, né? O Senhor nos presenteou com a vida eterna. Então, precisamos ser gratos a Deus, porque não há dinheiro, não há sacrifício que pague este dom, esta graça de Deus para com a nossa vida. Por isso estamos alegres, por isso estamos caminhando, né? Caminhando para o céu. O meu desejo, a nossa intenção é pregar um evangelho como ele é. E o evangelho nos remete, nos leva para o céu. Então, nós estamos aqui contentes com o Senhor. Contentes também pela vida de cada um de vocês. Todos vocês que nos acompanham, vocês são especial para nós. E com certeza, muito mais especial para o Senhor. Se não fosse vocês, não estaríamos aqui. Mas estamos aqui porque o Senhor nos confiou esta obra, esse ministério de evangelização, mesmo que é virtual, mesmo que nós não estamos juntos presentes, mas o mesmo Espírito que está aqui na minha casa, aqui na Cidade Franca, interior de São Paulo, ele também está com você, aonde você estiver, até mesmo fora do país. Porque para o nosso Deus não há distância. Para o nosso Deus não há longura, não há lugar que ele não alcance. Então, aonde você estiver, sinta-se abraçado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sinta o abraço de Jesus aí nesta tarde. Sinta paz nesta tarde, em nome de Jesus. Que o nosso Senhor Jesus possa te curar nesta tarde. Curar as suas enfermidades físicas, as suas enfermidades emocionais, as suas enfermidades talvez espiritual, talvez você está doente, enfermo espiritual, já não tem mais fé, já não tem mais esperança, não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue mais servir a Deus como você servia. Quem sabe você está enfermo espiritualmente. Jesus nesta tarde quer te curar, te dar um novo ânimo, uma nova perspectiva de vida. Quer que você levante a cabeça, siga em frente, quer que você seja renovado, renovada a sua vida espiritual, porque não podemos parar, irmãos, no meio do caminho. A Bíblia nos diz, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não podemos parar no meio do caminho. Temos que prosseguir, está doendo, está gemendo, está difícil, mas vamos prosseguir. Jesus não parou no meio do caminho. Ele foi até a cruz. E ali ele passou pelo processo da cruz e ressuscitou no terceiro dia, está à destra de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. E a vontade de Jesus para a minha vida, para a sua vida, é muito mais do que as bênçãos terrenas. Tem pessoas que vê Jesus muito fraco, muito sem poder. Por quê? Elas veem Jesus, veem Deus somente abençoadores da vida presente. Se nós olharmos dessa maneira, estamos limitando o poder de Deus. As bênçãos do Senhor para a nossa vida são eternas. Foge dessa atmosfera terrena e vai para o céu. A bênção de Deus para nós é até no céu, até chegar no céu. Então não podemos limitar o poder do nosso Deus. O nosso Deus, ele não está querendo somente te curar fisicamente, dar saúde. Não somente
é te ajudar a vencer as dificuldades da vida, mas ele tem um propósito eterno para a sua vida, que é a vida eterna, a salvação. É o maior dom, é o maior presente que um homem pode ter, é a vida eterna. Por isso que estamos aqui sempre batendo nessa tecla. Nós não podemos perder esse foco. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não podemos olhar para Jesus somente para nos curar a nossa enfermidade física. Mas temos que olhar para Jesus para Ele curar as nossas enfermidades de todas as áreas e eternas. Por quê? Ele tem poder de transformar o mais vil pecador em um salvo, em um santo. Né? Porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, somos santificados em Cristo Jesus. Né? Já não fazemos mais a vontade da carne, a vontade do mundo, mas sim a vontade de Deus. Passamos a ter um dono. Eu tenho um dono, você também tem. O nosso dono é Jesus. Ele nos comprou com um alto preço, valor de sangue. Ele comprou nós comprou nós através do seu sacrifício na cruz. Por isso estamos aqui nesta tarde para glorificarmos o nome do Senhor. E Jesus quer te abençoar nesta tarde. Quer curar as suas enfermidades, quer te dar paz, quer te dar alegria, esperança. O Senhor quer te abençoar nesta tarde. Então fica aí ligadinhos conosco. Daqui a pouquinho vamos fazer a oração da fé. Lucas 12, no versículo 22 em diante, fala sobre a solicitude pela nossa vida. As preocupações, a solicitude, as ansiedades pela nossa vida. Podemos traduzir assim. E disse aos seus discípulos, Jesus dizendo, portanto, vos digo, não estejais apreensivos ou ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai-vos corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, olha uma pergunta, sendo solícito ou sendo ansioso ou preocupado, pode acrescentar um côvado na sua estatura, 45 centímetros na sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis pelo que haveis de comer, ou que pelo haveis de beber, e não andeis inquietos. Jesus instruindo os seus discípulos, irmãos. Porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa maravilhosa, né? Esse último versículo, muito usado, né? Muitas pessoas proferem, usam esse versículo, e aqui Jesus instruindo os seus discípulos para que eles não ficassem preocupados, solícitos, ansiosos pelo cuidado do alimento e das vestimentas. Que Jesus está falando de alimento e falando também da vestimenta. Ele usa exemplos dos pássaros que não trabalham, que não têm celeiro, não ajuntam em celeiro, e Deus os alimenta. Aqui Jesus também usa o exemplo de Salomão, que foi o rei mais rico que teve sobre a face da terra, que nem ele na sua glória se vestiu como um lírio do campo, como uma simples planta que cresce, não trabalha nem fio, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então, se Deus assim veste a erva, que hoje está ali no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós,
homens de pequena fé. Aqui Jesus, tratando com os seus discípulos, e podemos trazer para a nossa vida, que não adianta, ele falou aqui, ó, e vocês sendo solícitos, ansiosos, preocupados, pode acrescentar, ele fazer uma pergunta, pode acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, 45 centímetros, vocês com as suas preocupações, com as suas ansiedades, com a falta de sono, com tudo aquilo que vocês ficam apreensivos, vocês podem acrescentar 45 centímetros na sua altura? Ou quer dizer, vocês podem fazer uma coisa mínima com as suas preocupações, com as suas ansiedades, com os seus desesperos, vocês podem mudar alguma coisa? Ele faz uma pergunta. Isso aqui serve para nós, irmãos. Muitas das vezes, as coisas apertam para o nosso lado. Muitas das vezes passamos dificuldade, eu passo, você passa. Mas se nós ficarmos desesperados, ansiosos, preocupados, praguejando, ficarmos questionando a Deus, vai resolver? É uma pergunta que Jesus faz para os discípulos. Não resolve. O segredo é confiar. Porque se Deus cuida dos pássaros, que não tem plantação, não tem celeira, eles não ajuntam, eles não guardam para amanhã, Deus os alimenta. E quanto ao vestuário, até Salomão, em toda a sua glória, nunca ficou vestido bem como um lírio do campo, como uma planta florida do campo. Então aqui Jesus quer ensinar para os seus discípulos e para nós que devemos confiar em Deus. Que devemos ficar tranquilos, descansar em Deus. Eu sei que não é fácil. Eu já vivi experiências, que eu precisei de orar para Deus enviar o alimento. Passei por momentos, assim que a minha esposa Débora teve as nossas filhas, que são gêmeas, com pouco tempo de vida, menos de um ano de idade, fiquei desempregado, as portas se fecharam, e a minha esposa secou o leite, eu pagava aluguel, olha só, cercou, se fechou o círculo sobre a minha vida. E eu não pude ficar, eu não fiquei desesperado, eu fui para a oração. E Deus sustentou nós naquele momento difícil que nós passamos. Deus teve misericórdia, enviou alimento, enviou o dinheiro do aluguel. E não foi a igreja que me ajudou, não, irmãos. Para mim ver que é o próprio Deus que faz. Não foi a igreja que ajudou a irmandade. Não estou falando que é errado. Mas Deus quis trabalhar comigo de uma maneira diferente. E eu não fui lá para a igreja contar a minha situação para os irmãos. Porque Deus tinha um propósito diferente. Deus quis mostrar o seu poder na minha vida. E fui para a oração. Deus tocava nos corações de pessoas distantes, até de outra cidade, para nos ajudar. A pessoa sonhava que eu estava precisando de socorro no sonho. E a pessoa nos socorria. Olha como é que Deus é poderoso, irmãos. Olha como é que Deus é poderoso. Não fui para a rede social. Não fui lá blasfemar, reclamar, não. Fui para o joelho. E Deus enviou provisão diária para nós. Não passamos fome, não passamos necessidade. Porque confiamos no Senhor. Deus permitiu que eu passasse por essa situação para mim hoje estar testemunhando talvez para você que está passando pela mesma situação. Eu sei que Deus trabalha com cada pessoa individualmente. O que aconteceu comigo talvez não aconteça com você, mas o princípio é esse, vai para a oração. A palavra de Deus aqui, o Senhor falando com os seus discípulos, que eles não precisavam ficar ansiosos, solícitos pelo que havia de comer e beber e de vestir. Porque o Senhor bem sabe que eu e você, nós precisamos disso. Talvez nós não temos tudo o que queremos,
mas temos o que precisamos. Então o Senhor muitas das vezes permite na nossa vida, irmãos, situações para que nós possamos, sempre falo isso, crescer no conhecimento de Deus, para que nós conheçamos a Deus. A prova no momento dói, mas depois que nós vencemos, nós vamos ver que saímos dela melhores. É o Senhor nos aperfeiçoando, é o Senhor nos lapidando para sermos uma joia preciosa nas mãos de Deus, irmãos. Precisamos ser o quê? Lapidados, senão nós somos uma pedra bruta. Se não formos lapidados pelo Senhor, irmãos, nós vamos ser uma pedra com defeito. Nunca vamos ser uma joia preciosa nas mãos de Deus. Então, quando estamos fazendo tudo certo, procurando servir a Deus, andando em santidade, buscando fazer a vontade de Deus, e a prova está apertando, alegre-se, irmãos. É difícil, mas alegre. É Deus trabalhando no seu caráter. Esteja pronto para aprender com o Senhor. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai da prova. Mas tem provas, tem situações que é nós que procuramos com as nossas próprias mãos. Um exemplo. Talvez a pessoa vem para a presença de Deus, um homem, por exemplo, e ele teve um relacionamento lá no passado e teve um filho. Agora ele aceitou Jesus, casou, né? Casou, agora ele está servindo a Deus. Aí, por exemplo, ele está casado agora, tem uma outra família, mas só ele tem um filho lá fora. E ele está apertado, ou esqueceu, não quis, ou está passando dificuldade, não pagou pensão. Ele pode ir preso. Não é o diabo. É as consequências daquilo que nós fizemos. Tudo que plantamos, irmãos, colhemos. Não é com o filho a maldição, não. É porque ele fez numa hora errada, não esperou a hora, fez coisas que não deveria ter feito. Agora, ele pode até ir preso se não pagar a pensão. Ou se ele cometeu algum crime lá fora, agora aceitou Jesus, está servindo a Deus. É até um pastor. Mas pode vir uma sentença, ele pode ser julgado, e uma sentença ele pode ir preso, mesmo agora com uma nova vida em Cristo. Por quê? Ele plantou o mal lá fora. Ele plantou o mal, agora ele vai colher o que ele plantou. A lei da semeadura, irmãos, não falha. O que plantamos, colhemos. Se plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se plantamos um pé de abacaxi, não tem jeito de colher morango. Não tem jeito de colher laranja. Vamos colher abacaxi. Assim sucessivamente. Então, irmãos, quando estamos passando por alguma dificuldade, pode ter certeza, Deus está nos acompanhando, Deus está conosco. Agora, tem situações que é nós que procuramos com as nossas próprias mãos. Tem situação, é nós procurando problemas. Fazemos coisas erradas, fazemos coisas sem pensar. Por exemplo, a pessoa pega um dinheiro emprestado com a agiota, já está apertado, está devendo, pega um dinheiro emprestado com a agiota. Aí ele não consegue cumprir os compromissos com a agiota. Aí o agiota vai estar lá na porta dele. Na porta dela, vai estar lá pressionando. E aí a pessoa quer que Deus resolva o problema. É Deus que pediu o dinheiro emprestado? Foi Deus que mandou você pedir o dinheiro com a agiota? Então tem muitas coisas, e poderíamos usar vários exemplos. Tem muitas coisas que procuramos com as próprias mãos, depois sofremos. Por exemplo, a pessoa trabalha no emprego, não valoriza, não obedece o chefe, não faz o serviço direito, não é submisso ao chefe, o gerente, aí depois perde o emprego, é mandado embora. Não é o diabo. A Bíblia nos ensina, quando nós formos fazer algum trabalho, estivermos trabalhando, seja por um homem ruim, é como se fosse para Deus. Nós temos dado o nosso melhor. Mesmo que os nossos patrões sejam ruins, que o nosso gerente, encarregado seja ruim, temos que dar o nosso melhor. Aí depois a pessoa perde o emprego, aí vai dizer que é o diabo, aí vai passar apertado. Por quê? Ele fez corpo mole lá no emprego. Fez corpo mole lá onde ele estava.
E poderíamos usar várias áreas, irmãos. Poderíamos usar aqui vários exemplos. Porque muitas das vezes estamos na prova, muitas das vezes estamos em dificuldades, em uma situação difícil, porque nós plantamos lá atrás, estamos colhendo. A pessoa lá atrás viveu numa vida de orgia, de prostituição, uma vida de adultério, uma vida corrupta, aí se contaminam com HIV. Se Jesus não curar ela, Jesus pode curar? Ela pode, depois de muitos anos, estar ainda com aquele vírus, ainda sofrendo com aquele vírus, tendo que tomar o remédio, né? E precavendo, com cuidado, evitar de pegar outras enfermidades e tudo isso. Porque lá fora, antes, lá no passado, ele plantou coisas ruins e hoje está colhendo. Então tem muitas situações, irmãos. Então por isso que eu sempre aconselho aos irmãos, plante coisa boa. Faça o bem que você quer que os outros façam para você, faça para os outros, mesmo que as pessoas sejam mal agradecidas. Não seja boa, não seja bom somente para aqueles que são bons para você. Seja bom até para aqueles que são ruins, maus para com você. Isso é cristianismo. Não é pagar com a mesma moeda. O cristianismo é você pagar com a bondade. A pessoa te faz mal, paga com bem. A pessoa te prejudica, ajuda ela. A pessoa te calunia, fala mal de você, fala bem dela. Não é pagar com a mesma moeda. É pagar com amor, com misericórdia, com perdão. É isso que é cristianismo. E precisamos entender e viver a palavra, irmãos. Porque se nós não entrarmos pelo caminho da obediência, a nossa vida nunca vai ser próspera, nunca vai ser abençoada. Por isso que estamos aqui compromissados com o reino, compromissados com a palavra de Deus. Então Jesus aqui ele instrui os seus discípulos para que eles não fiquem ansiosos. Como eu disse aqui no início, talvez você não tenha tudo que você tem, que você queira, mas o que você precisa, Deus prover para você. E Deus sabe cuidar de nós de uma maneira tão maravilhosa. No casamento, o Espírito Santo me leva a falar, muitas pessoas não valorizam o casamento. Só depois que perde. Já viu isso? O homem não valoriza a esposa não valoriza o homem. Só depois que perde que vai valorizar. É como que um leite derramado. Tem como trazer de volta? Não tem. Muitos já cansam. Muitos largam, separam, porque já cansou. Já cansou de sofrer, de ser humilhado, humilhada, rejeitado. Vivem como irmãos dentro de casa, como inimigos, brigando. Outros vivem juntos só por causa dos filhos. Outros, pior ainda, vivem juntos só por causa da religião. Irmãos, diante de Deus não está certo. Eu não posso largar da minha esposa porque eu sou um pastor. Eu não posso largar do meu esposo porque senão vai escandalizar a obra de Deus. Irmão, conserta. Não estou falando para largar, não. Conserta. Arruma aí, dá um jeito, arruma, pede perdão. Restaura esse casamento. Não vive de aparência que Deus está vendo. Do que adianta você parecer bem diante do povo, da sociedade, diante da igreja, e estar mal diante de Deus? O que adianta? Está perdendo tempo. Devemos ser o quê? Sinceros. Diante do povo e diante de Deus. Principalmente diante de Deus. O que adianta, irmãos? Eu tenho de viver bem com a irmã Débora, porque senão vou escandalizar. Eu tenho de mostrar para a igreja, mostrar para o povo que nós vivemos bem. Misericórdia, irmãos. Temos que ser sinceros e reais. Verdadeiros. Sabe por quê? Eu não vou prestar conta para pastor, não. Eu vou prestar conta com Deus. O pastor não pode me salvar. O bispo, o semideus não pode. É só Deus, é só Jesus. Pode ser quem título que for. Ninguém me salva, é só Jesus. E eu vou prestar conta com Deus, lógico. Não estou falando para ninguém ser insubmisso aos seus líderes. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de sentido de prestar conta. Eu tenho que ser submisso, sim. Se eu não aceitar a autoridade aqui na terra, como que eu vou aceitar a autoridade de Deus?
É Deus que constitui as autoridades. É Deus que institui eclesiásticas. É do nosso país. Tudo é Deus que constitui. Nós devemos ser submissos. Desde que não fira os mandamentos do Senhor. Porque se ferir os mandamentos do Senhor, eu vou dizer igual Pedro. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Desde que seja contrária à palavra. Mas se não for, eu tenho que ser submisso. Então, meus irmãos, não adianta viver de aparência. É o Espírito Santo que está me tocando. Para dizer essa palavra. Muitos, né? Vivem de aparência. Não, eu não posso, eu tenho que... né? Os outros têm que ver que eu estou bem. Mas na realidade não está bem. Então conserta, arrependa, conversa com a esposa conversa com o esposo, põe as coisas em ordem, se amem de verdade, não vive de aparência para enganar o povo, porque a Deus ninguém engana. Então, meus irmãos, não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Olha só que Jesus... Portanto, vou dizer, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o haver de comer, e pelo vosso corpo com que o vestirei. É o Senhor quem cuida de nós. Lógico, devemos levantar cedo, trabalhar. Se estiver desempregado, procure, leve currículo, corra atrás. Jesus também não... Deus não gosta de preguiçoso. Mas o milagre é só Deus que faz. Ele nos sustenta. Ele vê a nossa sinceridade. Eu não posso ficar de braços cruzados e esperar também, né, Deus me sustentar. Aí é preguiça. Aí é preguiça. Aí é preguiça. Mas, se estamos passando numa prova, se Deus permitir uma prova na nossa vida, Ele cuida. Ele com certeza nos sustenta. Ele com certeza Ele proverá. Ele proverá na sua vida. Amém? Então que nesta tarde, essa palavra possa entrar no seu coração. Que você possa pôr em prática a palavra de Deus na sua vida. Amém? Está aqui o caderno de oração, você pode estar enviando os pedidos, que nós vamos estar anotando e vamos estar intercedendo em favor de todos os nossos ouvintes. Todos vocês que enviam os seus pedidos, tanto no WhatsApp, como aqui na descrição dos vídeos, nós anotamos e intercedemos em favor de todos os pedidos. E temos recebido vários testemunhos. Deus tem operado, Deus tem nos ajudado, Deus tem cooperado, porque sem Ele nada podemos fazer. Vamos orar nesta tarde de quinta-feira, 27 de abril? Vamos fazer uma oração, quero te convidar, vamos unir a nossa fé e vamos fazer um clamor nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui mais uma vez, Pai. E eu quero te agradecer por esse privilégio tão rico, tão grande, que o Senhor está nos proporcionando nesta tarde de quinta-feira. Falamos aqui algo da Tua palavra, Pai, que o Senhor cuida de nós. Não adianta nós estarmos preocupados, ansiosos, desesperados, não muda nada. Precisamos é confiar no Senhor. Precisamos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, visita os nossos ouvintes. Aonde tiver um ouvinte nosso orando conosco, unindo a fé conosco, Pai, visita o teu filho, visita a tua filha, Pai. Entra com providência nessa necessidade do teu servo. Aqui nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus aconselhava os discípulos que eles não precisavam andar ansiosos, solícitos, pelo que haver de comer e pelo que haver de vestir. E o Senhor usou ali exemplos das aves, usou exemplos ali dos lírios do campo, como o Senhor cuida das aves e como o Senhor cuida até das plantas. E nós, com certeza, o Senhor também cuida, porque valemos muito mais do que muitas aves, valemos muito mais do que flores do campo, porque somos imagem e semelhança do Senhor. Deus abençoa o teu povo, abençoa os nossos ouvintes, abre portas que estão fechadas, visita os que estão enfermos, visita aqueles que estão hospitalizados, que precisam de um milagre, que precisam da bênção do Senhor.
Deus vai visitando todos que deixaram os seus pedidos de oração, vai visitando todos que enviaram os seus pedidos, Pai. Nós apresentamos todos os pedidos diante do Senhor. Nesta tarde, Senhor, vai visitando o teu povo. Eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda dor, eu repreendo todo mal. Senhor, toca nas crianças, toca nos adolescentes, toca nos jovens, toca nos adultos. Senhor, vai visitando, vai tocando, vai curando, vai fazendo maravilhas, Senhor. Eu apresento todos os pedidos que estão aqui neste caderno, Deus. Visita cada pedido que está aqui, cada nome, cada pessoa que deixou o seu pedido, Pai. Visita nesse instante, muda a história, cura, Pai, liberta, faz milagres, meu Pai. Faz o que o homem não pode fazer, faz na vida dos teus filhos e filhas. Pai, eu quero ouvir testemunhos para a glória do teu nome. Opera maravilhas nesta tarde. Visita os que estão tristes, visita os que estão depressivos, ansiosos, com crise de pânico, com crise de ansiedade. Deus vai tirando todo o mal, vai desfazendo toda a obra do inimigo, vai tirando, Senhor, toda a dor, Pai, do físico, do emocional, do espiritual. Deus, toca nestas vidas nesta tarde, visita aqueles que estão no hospital, visita aqueles que precisam de um milagre, meu Pai. Pai, essas pessoas que estão depressivas, Pai, liberta esta pessoa da depressão, liberta esta pessoa, Pai, das crises, meu Pai, que ela tem sofrido, ó Pai. No nome de Jesus, abre portas, prospera, Pai, acalma essa tempestade, acalma, Senhor, este mar bravio que tem se levantado na vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, faz o milagre, visita os lares, aonde esta oração chegar, muda o ambiente, Pai, tira todo o mal, tira toda, meu Pai, toda agir de Satanás que caia por terra nesta tarde. Senhor, abençoa as famílias, os lares, abençoa os nossos ouvintes, Pai, com toda sorte de bênção. Abre portas, dá direção, dá alegria, Pai, dá gozo nos corações dos nossos ouvintes, Pai. Essa é a oração que eu faço, Senhor, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Sejam abençoados nesta tarde, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Neste momento, eu vou deixar um testemunho. Para a edificação da nossa fé. E se o Senhor permitir, às 0 horas, estaremos aqui mais uma vez em uma edição da oração da madrugada. Vocês são nosso convidado. Também, se você puder, compartilhe essa mensagem, essa palavra, essa oração com todos os seus contatos. Faça isso. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Então vamos ficar com o testemunho e até 0 horas, se o Senhor permitir. Boa noite, presbítero Eurípides, irmã Débora. Primeiramente, eu agradeço a Deus, segundo a esse casal que é uma bênção de Deus em nossas vidas. A irmã deve se lembrar que dias antes eu enviei uma mensagem para ela orar para o meu sobrinho Celso Inácio Donizete, que estava passando por uma crise muito forte de ansiedade e estava dando muita preocupação para minha sobrinha. A irmã orou, o esposo da irmã orou, eu orei e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que ele está sarado, ele está curado. Já não fica mais pelos cantos, já não tem aquela crise de ansiedade, já falou que ele é feirante, já falou que vai para o Ceasa comprar mercadoria, vai voltar a trabalhar, já tem um pouco mais de alegria, seu semblante mudou, já tem paz no seu lar, porque antigamente era uma tristeza muito grande. A minha sobrinha sofria, suas filhas sofriam de ver ele pelo canto, e graças a Deus que ele está bem. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, agradeço a Deus, agradeço a Jesus Cristo, agradeço ao Espírito Santo.
Agradeço o irmão, o esposo, as filhas do irmão, a filha do casal, né? E que Jesus abençoa, que Deus continue abençoando vocês. E vocês é uma bênção em nossas vidas. E eu agradeço por tudo, por tudo, por tudo que vocês têm feito em nossas vidas. Escutamos a palavra de Deus através da pregação do presbítero Eurípides, que nos ensina cada dia, nos exorta mais sobre a palavra de Deus. E eu agradeço, é muito bom ouvir a palavra de Deus, orar com vocês. E eu louvo a Deus pela vida de vocês e agradeço a Jesus Cristo, agradeço. Irmã, me desculpa, eu esqueci de colocar o meu nome. Eu me chamo Yara Reigota e moro em Mogi das Cruzes. Eu sou de Mogi das Cruzes. Me desculpa, irmã. E Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus Cristo. Amém.